Então, eu vou agora para a aula onde a gente vai falar sobre os tipos de invocação para monstros de main deck. Mas antes disso, só porque eu esqueci de fazer o asterisquinho, existem outros tipos de monstro, além daqueles extras lá que eu falei, de Toon, Union e tal. Tem os monstros Flip, tem os monstros Tuner, que são os monstros reguladores. Esses aqui são os monstros virar. Monstros tuners, eles vão ter mecânicas envolvendo um tipo de monstro do extra deck que a gente vai mencionar em breve. Então, o tuner vai ficar com asterisco. Já o monstro flip, o monstro virar, é referente a como a caixa de texto dele funciona. Mas para explicar como isso funciona, a gente vai agora falar sobre os tipos de invocação. No Yu-Gi-Oh! Existem essencialmente 3 tipos de invocação, com uma delas sendo uma meia invocação. Nós temos a invocação. Bem, caralho. Nós temos a invocação normal. A invocação normal você pode fazer uma normal summon, que é literalmente a invocação normal. Tem um M a mais aqui, mas enfim. A normal summon. Ou você pode setar um monstro. É normal summon ou set. Ao fazer a normal summon de um monstro, você vai estar invocando ele em modo de ataque, virado para cima e na vertical. Ou você pode setar ele. Ao contrário das spells e traps que nós setamos elas na vertical, ao setar um monstro, nós setamos eles virados para baixo na horizontal. Por que na horizontal? A maneira que nós determinamos como um monstro de Yu-Gi-Oh! Está em sua posição de batalha, mais um asterisco para a questão da Battle Phase, é se ele está na vertical ou na horizontal. Monstros em modo de ataque estão na vertical virados para cima. Consequentemente, esse atributo é o relevante. Monstros na horizontal, sejam eles virados para cima ou para baixo, estão em modo de defesa. Então, o atributo que importa é a defesa. Tudo bem. E aí você vai me perguntar: nossa, então quer dizer que eu posso setar um monstro em modo de defesa, depois eu viro ele para ativar o efeito? Não. Você tem direito a uma invocação normal por turno. É a única limitação do Yu-Gi-Oh! A única limitação deste jogo é que você só pode fazer uma normal summon por turno. Menos que você tenha alguma carta que diga, ah, você pode fazer outra normal summon. Enfim. Essa é a limitação do Yu-Gi-Oh! Uma normal summon ou 7 por turno. Bem como spells e traps, ao setar um monstro virado para baixo, você só pode virá-lo você durante o seu próximo turno. Ele tem que ficar ali velado por um turno. A menos que o seu oponente interaja com ele o fazendo virar. Seja declarando ataque ou seja ele ativando alguma carta que diga vire o monstro do oponente, ou se você tiver uma carta que vire o seu monstro. Mais uma vez, caixas de texto. Destruir uma carta virada para baixo não faz ela ser virada, portanto o efeito dela não é ativo. A maneira como cartas flip funcionam é, ao serem viradas, a caixa de texto dela acontece. Elas vão ter escrito flip ou virar. Tadadã. Essa é a condição delas. Se elas forem viradas, tadadã, acontece. Enfim. Depois dessa breve tangente sobre cartas flip, vamos continuar na questão da normal summon. A normal summon, ela pode ser realizada sem que hajam nenhum... A normal summon ou 7, tá? Eu falo normal, mas inclui os dois. Elas podem ser feitas sem tributos. Tributos? Como assim tributos? Você vai me taxar? Não, calma. Sem tributos para monstros de nível 4 ou menores. Menor ou igual a 4. O nível, conforme a gente mencionou, ó, são as estrelinhas.
eu posso invocar ou setar o Gene Warped, perdão, a Werewolf da minha mão diretamente, sem a necessidade de nenhum tributo. Porém, se eu quiser invocar o nosso Jinzo, que nós tínhamos mencionado, o nosso querido Jinzo, ele é um monstro de nível 6. Vocês lembram disso? Que o Jinzo é um monstro de nível 6? Ok. O Jinzo, ele já vai ter mais do que 4. Opa, perdão. Ele já vai ter mais do que 4. Logo, o Jinzo vai precisar de um tributo para acontecer. O que é um tributo? Para invocar um monstro normalmente, um monstro de maneira normal summon, com um nível maior que 4, a gente vai ter que oferecer como tributo um monstro para cada 2 níveis que ele tenha mais que 4. E isso é um monstro que já está em campo ser enviado para o cemitério como tributo para o monstro maior entrar. Calma. Mas você mencionou que o Blue Eyes tem nível 8. Então o Blue Eyes ele vai precisar de 2 tributos? Sim. Para invocar um Blue Eyes de maneira normal, você tem que tributar. Quantos ele vai ter a mais que 4? 2. Opa. Mais uma vez eu selecionei o 3 por algum motivo. 2, 4. Então, 2 tributos. Aí você vai me dizer, mas e se eu for um monstro ímpar? Calma. Conforme ao meu Mago Negro de nível 7. Neste caso, nós arredondamos para cima. Um tributo, 2 tributos. O Mago Negro precisa enviar 2 monstros do campo para o cemitério do seu lado do campo como tributo para poder ser baixado de maneira normal. E você vai me dizer, mas existem cartas com nível 12. Você tá me dizendo que eu vou ter que tributar trocentos milhões de cartas para invocar ele? Calma. O número máximo de tributos no Yu-Gi-Oh! São 2. Você não pode tributar mais do que 2. A menos que seja uma carta, conforme os deuses egípcios, essas coisas, que a condição de invocação delas é tributar mais do que 2. De maneira normal, são 2 tributos o máximo, um tributo mínimo. Como eu mencionei o deus egípcio, eu vou trazer aqui o textinho dele. Mais uma vez, o que importa é a caixa de texto. Essa qualidade está um cu, mas enfim. Requer 3 tributos para ser normal summonada, não pode ser normal setada. Entendeu? Requer 3 tributos. As cartas vão sempre dizer suas condições de invocação, caso tenha algo diferente nelas. Por via de regra, 2 tributos 7 ou mais, 6 são um tributo, 4, 5 um tributo também, e 4 ou menos nenhum tributo. E aí vem onde o Yu-Gi-Oh! Despiroca completamente. As invocações especiais. Eu mencionei para vocês que existe uma limitação no número de normal summons por turno. Você só pode fazer uma normal summon por jogo. Por turno, perdão, não por jogo. Longe de mim. O Yu-Gi-Oh! Não tem nenhuma limitação para invocações especiais. Contanto que você não esteja fazendo nenhuma coisa ilegal, você pode invocar especialmente quantas vezes o seu deck permitir ou o seu coração quiser. Eu trouxe o Dark Arm Dragon por 2 motivos. Ele tem na caixa de texto dele explicando suas condições de invocação. 2, ele é de nível 7, então teoricamente ele precisaria de 2 tributos para entrar. Não é o caso. Na primeira linha de texto ele fala que ele não pode ser normal summonado ou setado. Logo a gente não pode invocar ele tributando, por mais que ele seja um monstro de nível 7. Ele precisa ser invocado da sua mão enquanto você tem 3 monstros tipo Trevor no seu cemitério. Portanto, se você tem 3 monstros Trevor no seu cemitério, você pode simplesmente invocar essa carta da sua mão. Sem nenhum custo, sem
A condição dele é essa. Se você tem as condições, ele entra. E você pode depois ou antes fazer ou já ter feito a sua invocação normal do turno antes. E é isso. Enfim. E agora a gente vai entrar no patinho feio, durante muito tempo, do main deck do Yu-Gi-Oh! Que eram as cartas de ritual. Como eu mencionei pra você, a carta de ritual ela tem que ser summonada por meio de uma Ritual Summon com essa carta aqui. Para essa carta, ó, essa carta é utilizada para invocar o Relinquish. Você tem que tributar monstros da sua mão ou campo com os níveis igual a 1 ou maior. Mais uma vez aquela mecânica de tributos. As spells de ritual, elas sempre vão funcionar dessa maneira. Elas tributam cartas para que você invoque outras. Portanto, você pode utilizar ela tributando qualquer uma dessas cartas e invocar o Relinquish. Porém, você precisa ter Relinquished, ela e o tributo dele para isso acontecer. Perceba que ele fala Ritual Summon, então ele não fala Normal Summon nem Special Summon. Todas as Summons não normais são consideradas Special Summons. São invocações especiais. E não existe nenhuma limitação. Se você tem, de alguma maneira, no seu deck como fazer 10 Ritual Summons, você faz 10 Ritual Summons. E foda-se. Você faz quantas invocações especiais você puder e o seu coração quiser. E é isso aí.